aqui partilhando a palavra de Deus. Vamos continuar. Mateus capítulo 13, do versículo 53 ao 58. Após ter exposto as parábolas, Jesus partiu. Que eu vi os outros vídeos, Em uma sequência, Jesus veio falando muitas parábolas e muitas referentes ao reino dos céus. Aí no versículo 54. Foi para a sua cidade e ensinava nas sinagogas, de modo que todos diziam admirados: de onde lhe vem esta sabedoria e esta força miraculosa? Estavam começando a questionar. O que aconteceu? Jesus pregava, Jesus não pregava nas escondidas, ele pregava na igreja, na sinagoga. Jesus só começou a pregar fora das sinagogas quando não cabia mais ninguém. Ele começou a pregar nas montanhas, nas praias, na beira das praias, porque vinha uma multidão até ele. Já não cabia mais nas sinagogas. Mas Jesus sempre pregou, começou o seu ministério pregando dentro da igreja, nunca fora. E lá, ele voltando para a sua cidade, a cidade de Nazaré, e a fama de Jesus se espalhando por toda a Galileia, aqueles que conheciam, que cresceram com Jesus, admirados. De onde vem essa sabedoria? E começou a se questionar, porque entre eles iam: não, será que realmente a palavra de Deus, ele é o Messias? Será que é ele o Messias? Só que eles ficavam se apegados, porque diziam assim: porque tem várias passagens dizendo que o Messias, ninguém vai saber de onde ele vem, para onde ele vai, quando ele aparecer novamente. Vem como relâmpago. Quando Jesus vier. E eles ficaram naquela confusão, sem saber se realmente Jesus era o Messias, que estava nas Sagradas Escrituras, ou não. E essa dúvida porque todos conheciam. Não podia ser ele o Messias, porque nós conhecemos. Mas de onde vem essa sabedoria dele? Essa força que ele tem? E eles ficaram super admirados. Aí eles diziam ainda: não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria, sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde lhe vem, pois, tudo isso? A família dele inteira nós conhecemos. São pessoas que convivem conosco. De onde vem? Não pode ser o Messias. Apesar que no coração deles vinha dizendo. Mas a razão deles não conseguiam compreender. Ele não. Todos os seus parentes estão aqui conosco. E isso deixava eles totalmente confusos. Totalmente confusos. Nós conhecemos todo mundo, conhecemos seu pai, sua mãe, sua família. E assim mesmo, ele apresenta sinais de que é o Messias. Mas isso não tem lógica, para eles não tinham. Até da forma que foi passado para eles a mensagem de como seria o Messias. Aí no versículo 57. E não sabiam o que dizer dele. Disse-lhe, porém, Jesus, ouvindo, percebendo todo aquele questionamento do povo ali dele, onde ele foi criado, onde todo mundo conhecia, Jesus disse: é só em sua pátria e em sua família que um profeta é menosprezado. E por causa da falta de confiança deles, operou ali poucos milagres. Jesus operou poucos milagres, ou seja, só naqueles que, apesar de conhecê-lo, se abriu. Jesus operou também milagres, mas só para aqueles que, mesmo com todo aquele questionamento,
reconheciam nele o Messias. Apesar de que nem aqueles outros que começaram a ver Jesus como o Messias, o enviado do Pai, não sabiam que o Messias seria o próprio Filho de Deus. E essa compreensão veio muito depois da ressurreição de Jesus Cristo. Todos tinham a impressão que o Messias... Primeiro, Jesus teve duas dificuldades. Primeiro, em que o povo reconhecesse que ele era o Messias. E depois, que o Messias era o próprio Deus que iria se encarnar e se tornar homem. Isso eles não sabiam. Se já era difícil saber que é o Messias, depois compreender que o Messias é o próprio Filho de Deus, isso era algo incompreensível para eles. É por isso que a compreensão real de que Jesus era o próprio Filho de Deus, o próprio Deus que se encarnou, eles só iam ter depois da ressurreição, quando o Espírito Santo viesse. E por isso que Deus falou, depois que o Espírito Santo veio, aí ele revelou realmente todas as coisas. E aí todos que foram batizados, que receberam o Espírito Santo, os seus olhos se abriram. Ou seja, eles ficaram assim, cara, Jesus, ele realmente não só era só o Messias, mas era o próprio Deus conosco. E nós não aproveitamos. Jesus passou por nós, vivenciou ao nosso lado e Deus está ao nosso lado. Eles só tiveram essa compreensão depois que Jesus ressuscitou. E até então, não. A multidão, até mesmo a multidão, que ali em Nazaré, eles tinham dificuldade, mas aos poucos isso foi inflamando e foi aumentando. Lá na multidão, em todos os povoados, Jesus já era visto como Messias, mesmo eles não conseguiam ver que ele era o Filho de Deus. Até que quando a gente vai ver muitas passagens, o povo falando, olha, filho de Davi, ou seja, dando a referência que ele era o Messias, mas nunca compreendiam que Jesus era o Filho de Deus vivo. Um e outro pontual vai ter a graça de reconhecer Jesus como Filho de Deus, o próprio Deus, mas não um filho assim que como Deus adotou o Messias como um grande filho, mas que é o próprio Deus que se encarnou. E por isso que fala, ali Jesus operou, não deixou de operar. Mesmo ali naquela região, muitos duvidarem de que Jesus era o Messias, o enviado, isso não impediu Jesus de realizar os milagres daqueles que acreditaram. Poucos, mas Jesus realizou os milagres. Jesus, ele não está ali para se mostrar, se não acredita em mim, então vou deixar ele operar aqui. Não importa. Seja uma multidão, seja um ou dois, aquele que abriu o coração para Deus, ele vai operar e realizar milagres. Amém? Até a próxima.